Olá, queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, o nosso Deus, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Nós estamos aqui para a glória de Deus, começando mais um programa Palavra de Deus e Você. Aquele programa que você já muito bem conhece, programa que traz devocionais, testemunhos que certamente têm impactado a sua vida. E hoje, de uma forma muito especial, nós estamos aí retomando o quadro No Retrovisor. Aquele quadro que traz informações de algum irmão de nossa igreja, de algum amigo nosso, que foi impactado também pela mensagem do Evangelho de Cristo Jesus e foi assim transformado a sua vida, tá bom? Então nós queremos olhar para a vida de um irmão especial no passado, antes de conhecer Jesus, esse irmão sendo impactado pelo poder do Evangelho, da sua palavra, e como esse nosso irmão então, ele vive nos dias atuais, uma nova criatura em Cristo Jesus, assim como diz lá em 2ª carta aos Coríntios 5, verso de número 17, tá legal? Então, sem mais delongas, eu quero aqui já apresentar o nosso irmão que está conosco hoje. É o irmão que nós conhecemos há bastante tempo, tem abençoado demais a nossa igreja, o seu ministério tem dado muitos frutos aqui para a glória de Deus, e eu estou falando dele, do nosso irmão Madruga, nosso irmão que tem ali liderado o ministério Celebrando a Recuperação. E eu quero então passar aqui a palavra para o meu irmão, pedindo para que ele possa se apresentar, porque certamente nós temos aí alguns visitantes que não conhecem quem é o Antônio Madruga. Então, Madruga, obrigado pela sua disposição de estar conosco, que Deus possa usar a sua vida poderosamente para abençoar aqui quem está nos escutando, nos assistindo à distância, tá bom? Uma boa noite e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, pastor Fernando. Boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui, poder ter a oportunidade de testemunhar da graça e do amor de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, né? Então eu agradeço muito essa oportunidade e quero desejar a todos, né, que tudo que for falado aqui, né, possa edificar a vida daqueles que vão nos ouvir. Amém, meu irmão, amém, glória a Deus pela sua vida mais uma vez. E o Madruga sempre fica bastante emocionado, porque os irmãos poderão aqui logo mais perceber, né, o testemunho do nosso irmão realmente é muito impactante, e isso certamente traz assim emoção para todos nós que também conhecemos o nosso irmão Madruga. E eu queria, Madruga, para a gente poder começar esse nosso bate-papo, perguntar a você, que você pudesse contar para todos nós, né, que hoje nós conhecemos o Madruga aqui na Igreja Batista do Ipiranga, o Madruga que é líder do Celebrando a Recuperação, o Madruga que tem abençoado muitos irmãos e irmãs que têm passado ali também pelo seu ministério, mas nós queremos conhecer um pouquinho do Madruga antes de conhecer Cristo Jesus. Então, que o irmão pudesse contar para nós aqui quem era o Madruga antes de conhecer Jesus Cristo, como era a sua vida. Bem, pastor Fernando, eu sou de um lar, de uma família de 6 pessoas, né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas do que eu e tenho um irmão mais novo do que eu. Eu nasci num lar de pais católicos, né? E cresci num lar disfuncional, né? Onde o meu pai, por ser alcoólatra, né? Eu, junto com os meus irmãos e a minha mãe, nós sofremos muito, né? Por conta do alcoolismo do meu pai. E eu
nunca tive um relacionamento, né, com meus pais, né, como hoje eu posso ter com os meus filhos, né? Aquele bate-papo, aquela conversa, aquela orientação com relação à vida, né? Até a questão religiosa, né? A questão de educação cristã, né? Eu nunca tive, eu sempre fui movido porque todos faziam, né? Todos iam à igreja, né? Então aquela questão da orientação, da forma que as pessoas entendiam que estava certo. Então, como eu falei, eu nasci num lar disfuncional por conta do alcoolismo do meu pai, aonde nós não tínhamos um relacionamento bom, né? A gente não tinha oportunidades de expressar os nossos sentimentos, né? De ter conversas, de sentar juntos, né? E ter um almoço ou um jantar de família, né? Então, assim, eu não tive essas questões assim não tive essa oportunidade, né, de ter um aconchego familiar mesmo, de conhecer como era ser uma família, né? E meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, né? Foi um homem honesto, mas por conta dessa questão da dependência dele do álcool, ele foi uma pessoa ausente dentro do lar. A minha mãe, né, uma mulher muito dedicada à família. Minha mãe era empregada doméstica e, na verdade, ela que cuidou da família, né? E ela passou para nós aquilo que ela recebeu, né? De educação, batalhou a vida toda, trabalhava muito, né? Porque tinha que cuidar dos filhos, cuidar do lar, cuidar do esposo. E eu realmente vivi nesse lar, não só eu, mas minhas irmãs, o meu irmão, que é mais novo do que eu, ele também sofreu muito, né? Nós crescemos num ambiente de muita discussão, né? Meu pai, ele chegava alcoolizado, ele saía do trabalho e ia para o bar, né? E lá ficava até quando ele chegava em casa, por volta das 8, 9 horas da noite, já alcoolizado, e ele tinha vários comportamentos, né? Ou ele chegava muito eufórico, muito alegre, aí falando um monte de coisa que a gente não entendia nada, ou ele chegava muito irritado, né? E discutia, acusava a minha mãe, né? Ele menosprezava muito a minha mãe, acusava ela de coisas que realmente ela não fazia, né? E foi assim, né? A gente cresceu, a gente nunca teve uma orientação de como viver uma vida saudável, né? Uma vida feliz mesmo, né? De comunhão, né? De estar juntos, né? Então, eu também tive contato com o álcool dentro do meu lar, né? Nas festas de aniversário, porque teve um tempo do alcoolismo do meu pai que as famílias, parentes ainda vinham em casa, em Natal, né? Ano Novo, então tinha aquela coisa de fazer as comidas, juntar as panelas por um período. Só que depois isso foi se agravando na vida dele e a gente foi perdendo os relacionamentos por conta das brigas, né? E aí as pessoas começaram a se afastar. Então houve uma quebra de relacionamentos. E a gente ficou sozinho. Então a minha mãe trabalhava, cuidava dos filhos e a gente foi crescendo assim. Ia para a escola. Eu me lembro que muitas vezes eu ia trabalhar com a minha mãe, ela levava a gente, né, para trabalhar com ela na casa que ela ia fazer limpeza. Depois ela levava a gente até um determinado ponto, né, e a gente ia para a escola. E depois a gente voltava para casa à noite e aí a gente não sabia como ia ser aquela noite, né, como seria, né? Eu me lembro, tenho assim imagens muito vivas na minha mente de momentos que eu estava sentado, a gente morava num quarto-cozinha e tipo 6 horas da tarde e eu estava pensando, né, como seria aquela noite. Ninguém sabia que eu estava pensando aquilo. E
eu me lembro muito bem que eu tinha entre 6 e 7 anos de idade. E como ele foi muito ausente, eu também sofri muito com relação a abuso sexual. Por um período aí de uns 3, 4 anos, né, dos meus 6 anos até os meus 8 anos, eu sofri abuso sexual de pessoas próximas da família. Mas eu não entendia, né, isso, eu não conseguia compreender, né, essa situação, porque eu não tinha conhecimento de nada. E quando isso veio à tona, meu pai e minha mãe não souberam lidar com isso. Isso foi para mim um trauma, né? E porque ao invés deles me ajudarem, eles me trataram com agressividade, né? E eu hoje entendo que foi por desconhecimento, por ignorância, né? De não saber lidar, até por preconceito, né? Que será que esse menino vai ser? Eu acho que passou na mente dele. Como meu pai era um frequentador de bar, né? Ele saía do trabalho 5 horas da tarde, ficava no bar 3, 4 horas. Eu imagino as conversas, porque depois, lá na frente, eu também passei a frequentar, né, lugares como esse. E eu imagino que as conversas que saíam lá, né, suscitava na mente dele uma preocupação se eu ia ser, quem eu seria, que pessoa que eu seria, né? E isso seria uma vergonha para ele, né? Então, hoje a gente fala abertamente sobre essas coisas, né? Mas eu penso que na cabeça dele isso seria uma coisa muito vergonhosa para a família. E aí eu fui crescendo nesse ambiente, meus irmãos também, minhas irmãs, né? Cresceram, sofreram muito. Eu presenciei muitas brigas dele. Eu tinha uma irmã que a mais nova do que ela, a mais velha, ela segurava, ela ficava privada de expressar seus sentimentos. E a outra não, a outra ela já se tornou também agressiva. E por várias vezes a gente viu, ela se agarrava com meu pai, né? E eles brigavam muito, ela não aceitava aquilo. E a gente foi vivendo dentro desse ambiente, né? Depois as minhas irmãs, elas casaram para poder sair desse ambiente, né? E a minha mãe fazia o que ela podia, acordava de madrugada para fazer alimentação, para deixar para os filhos que iam para a escola. E aí a vida dela foi trabalhar, suportar todo esse sofrimento, essa dor, né? Eu nunca vi meu pai assim bater na minha mãe, agredir ela fisicamente. Eu vi 1 ou 2 vezes, mas não foi assim uma coisa tão de espancar mesmo, né? Foi um murro, assim, mas foi um espancamento, né? Na verdade, eu me lembro também, tenho memórias disso aí. Então, ele não teve tempo para nos educar, não tinha nada para nos oferecer. E Madruga, nessa casa que você até falou que usou essa palavra disfuncional, né? Onde seu pai chegava embriagado, né? Vocês não sabiam como seria o dia seguinte, aquela coisa toda. Conta pra gente, como é que o álcool de fato chegou na sua boca? Como é que você começou então nessa vida de começar a beber mesmo para valer? Foi assim, sei lá, 15 anos, 18 anos, ou foi com uma idade bem menos do que isso, né? Por conta até do lar disfuncional, por conta talvez da influência do seu pai, uma coisa que é mais liberada. Como é que foi essa questão para você? Então, como eu falei, o meu primeiro contato com o álcool foi em casa. Meu pai tinha bebido em casa. E aquela coisa, né, da família estar junto, né? Toma um golinho da espuminha, né, da cerveja. Pega o açuquinha da caipirinha, né? Eu tenho esse paladar, esse sabor ainda. Eu lembro disso até hoje, né? E aí foi o meu primeiro contato. Então, às vezes, eu mesmo, quando eles não estavam em casa, eu gostava do cheiro, né? E teve um fato que foi muito, assim, hoje, quando eu lembro, a minha mãe, ela tinha o costume de, para abrir o nosso apetite, ela tinha o costume de dar biotônico Fontoura. E depois, quando eu comecei, né, a fazer a minha recuperação, eu vinha saber disso. O biotônico Fontoura, naquela época, tinha tipo 60% de álcool, por isso que ele abriu o apetite. E minha mãe deixava aquela garrafinha em cima do armário, e ela dividia isso com os 4 irmãos, né? E aí hoje, né, eu tendo consciência da questão,
já me lembro que eu ficava, às vezes eu esperava eles saírem e eu ia lá e pegava a garrafinha e tomava, porque eu já sentia alguma coisa no meu organismo que mexia com o meu emocional, mexia dentro de mim, com as reações que eu sentia, né, de prazer. E aí, aos 13 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, por conta dessa situação. Eu trabalhava na feira, vendendo limão, vendendo laranja, vendendo as coisas. Depois eu fui trabalhar muito novo, antes de eu sair do primário, eu já fui trabalhar com uma pessoa, fazer entrega, né, de frios. Depois eu fui trabalhar com outro senhor, e também com essa questão de entregas, e ele me levou numa festa de casamento, né? E eu lembro que foi o primeiro fogo que eu tomei, o primeiro porre, né, que eu tomei, que eu cheguei em casa embriagado. Eu fiquei ali bebendo com eles. Isso, né? Com 13 anos? Com 13 anos. Eu tenho bastante lembrança, até a blusa que eu estava, eu me lembro disso. E eu cheguei em casa, a minha mãe teve que me tirar toda aquela roupa, e eu estava falando um monte de besteira, né? Fiquei chapado, né? E aí foi o meu primeiro porre. E aí depois, por conta de toda essa situação desse lar disfuncional, de opressão, né? Você não podia falar nada. Meu pai, ele falava, ele não permitia que a gente tivesse nenhuma conversa, né? Eu me lembro que uma vez eu estava deitado, né? A minha cama era do lado da cama dos meus pais, e ele falou alguma coisa lá, estava embriagado, e eu falei, eu ouvi, aprendi essa frase, né? Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E ele falando as coisas lá, eu falei, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Ele levantou, né, de cueca, e ele saiu atrás de mim com um porrete na mão, eu me lembro, foi a primeira vez que eu dormi na rua. Tinha um posto de gasolina próximo da minha casa, e eu tive que sair correndo, né, porque ele estava agressivo. E ele saiu correndo, eu morava num quintal, num corredor, né, no fundo, a minha casa era a última. E eu tive que sair correndo, do jeito que eu estava. E aí eu tinha amizade com esse pessoal do posto, porque a gente ficava na esquina ali conversando, eu e meus amigos e tal. E foi a primeira noite que eu dormi fora de casa. Que eu contei para ele, né? E ele me deixou dormir num feltro, colocou no chão. E eu dormi, meu pai trabalhava na rua do posto, numa empresa que tinha lá. E quando foi no outro dia, eu acordei, né, ele entrava às 7 horas, que meu pai, ele tinha essa situação, ele podia beber o que fosse, no outro dia ele ia acordar, ele ia tremendo, ele ia suando, mas ele ia trabalhar. Então eu sabia que ele passava ali 10 para 7 e tal. E aí quando ele passou, eu fiquei escondido, né, e aí eu fui para casa. E aí foi a primeira noite, né, que eu fiquei longe da minha casa e tal. E aí foi assim, por conta disso eu tive uma baixa autoestima, né? Porque eu tinha vergonha dos meus amigos, eu não tinha condições financeiras para ter uma boa roupa, né? Eu usava muita roupa que as pessoas davam, sapato. A minha mãe trabalhava em casa de empregada doméstica. Teve uma época aqui no Heliópolis, tinha um lugar ali, uns 2, 3 quarteirões, que era só a mansão. Minha mãe trabalhava em 3, 4 casas daquela, e eles davam para a gente, eles conheciam a nossa família, eles davam sapato, né? Por muitas vezes eu usei sapato com jornal na ponta e tal, mas por conta dessa dedicação da minha mãe, a gente nunca passou fome, a gente nunca andou nu, né? Não ficou mendigando aí, pedindo, né? Mendigando, que eu digo, por conta de ter que pedir as coisas e tal, né? Então a gente tinha o que tinha e tinha que ser feliz com aquilo, né? Só que aí eu saía, né? Tinha aqueles bailinhos de família e tal, e o pessoal fazia as bebidas ali. E eu comecei a beber para poder me relacionar, porque quando eu percebia que quando eu tomava o primeiro gole, a primeira dose, né, na segunda, na terceira, eu já conseguia estar com o pessoal, me conversar, me relacionar e tal. E só que aí, como essa situação, depois eu fui descobrir que isso é uma doença, né, que é progressiva, né, eu fui percebendo que eu fui bebendo mais, né,
E até aí eu estudei, né? Fiz cursos no Senai, né? Cursos profissionalizantes. Eu me formei torneiro mecânico, me formei em ajustagem, fiz curso técnico de medição, né? De inspeção de qualidade. E trabalhei uma época no ramo de metalúrgica. E eu gostava muito de trabalhar, né? E gostava muito daquele tempo, a gente fazia muita hora extra, né? E eu me lembro que eu recebi o envelope de pagamento e eu ganhava mais do que meu pai. Só que naquele tempo a gente pegava o envelope e entregava na mão da mãe, né? Porque era minha mãe que fazia tudo em casa. Então eu fazia muita hora extra, o meu horário era até às 18 horas, eu ficava até meia-noite trabalhando. Eu acho que também era uma fuga, né? Para eu poder não estar em casa. Então eu ficava trabalhando, de sábado eu queria trabalhar, mas inconscientemente, na verdade, eu não queria estar em casa, né? Porque não tinha comunhão, não tinha motivos para eu estar em casa, em família. E isso foi moldando o meu caráter, né? A minha personalidade, né? Eu me tornei uma pessoa impulsiva, né? Pronto para falar e tardio para ouvir, né? Hoje eu falo isso no Celebrando, que eu, além de ser alcoólatra, né? Um adicto em recuperação, eu também sou impulsivo, pronto para falar e tardio para ouvir, em recuperação, né? Hoje estou melhor, estou melhorando a cada dia, né? Eu me esforço para melhorar, mas essas coisas marcaram a minha vida. Então, eu estou contando essas coisas porque eu ouço hoje muitas histórias parecidas com a minha ou pior do que a minha. Por isso que, no Celebrando a Recuperação, o 12º passo diz: tendo experimentado o despertar espiritual, através da prática desses princípios que são espirituais, eu quero levar a mensagem a outro que está sofrendo. Então, eu acredito que muitas pessoas possam ter passado por isso, né? E muitas vezes eu vejo que a minha dor não foi tão grande quanto a dor de outras histórias que eu já ouvi, né? E então foi assim, aí até eu conheci a minha esposa, né? Namorar com ela, né? Conheci ela numa festa, né? Madruga, deixa eu só te interromper. E aí nesse período que você está relatando para a gente, né? E tem muita coisa que a gente poderia perguntar, né? E não vai dar tempo, mas nesse período todo você e a bebida estavam assim, lado a lado. Sim. Nesse tempo todo, até que você ia comentar agora que conheceu a sua esposa, justamente em uma festa também regado, imagino eu, a bebidas. Sim, a gente ia para os bailes, né? A gente tinha os clubes, antigamente os clubes eram familiares, né? E eu conheci os irmãos dela, eu fui sempre ligado ao futebol, né? Eu gostava muito de futebol de várzea, eu andei por São Paulo todo aí, né? Atrás do futebol, e fui técnico de futebol, né? Fui vice-presidente do clube aí, onde eu frequentei muitos anos, né? Então, os meus cunhados, né? Eles todos jogavam bola, né? Foram pessoas que eu convivi com eles. Então a gente estava sempre junto e sempre era regado a bebida, né? Tudo que a gente fazia tinha que ter bebida. Ia assistir uma partida de futebol, bebida, né? Então assim, meus finais de semana, eles eram tudo era movido pela bebida. Eu nunca morei na rua, nunca dormi embaixo de viaduto, eu nunca me lembro de ter caído na rua e dormido na rua, né? Eu costumo dizer que a minha sarjeta foi no carpete da minha casa, né? Foi no sofá, né, da minha casa, né? Então ali eu desmaiava, né? A minha vida parava ali. Então assim, foi um tempo assim que realmente, né? Eu tive muitas percas. Eu fui perceber isso bem depois, né? Porque eu parei de beber e assim, nesse trajeto entrou outras drogas também, né? E potencializou outras áreas da minha vida, área sexual, área do trabalho. Eu que gostava muito de trabalhar, sempre gostei de trabalhar, né? Se tem uma coisa que eu peço a Deus hoje, que eu quero, o último dia da minha vida, eu quero estar servindo, quero estar fazendo alguma coisa, né? E eu fui perdendo isso, né? Um dos patrões da minha mãe, ele era diretor na Ford de São Bernardo. Ele arrumou um emprego para o meu pai, para o meu irmão, para mim. Ele me deu todas as oportunidades, eu tive chance, eu ainda hoje comentei isso, né, no grupo em Ribeirão Pires. Eu tive a oportunidade de hoje estar bem na minha vida, né? Mas o álcool me tirou isso, porque como a doença é progressiva,
né, eu comecei a perder os valores, né, de família eu já não tinha muito, né, mas eu tinha minha mãe, meu pai, tinha meus irmãos, né, mas eu fui perdendo isso também. Eu comecei a faltar muito, eu pegava atestado, né, e o meu caráter, ele foi detonado, né, então eu, para mentir, não tinha limites, né, e tantas outras coisas que eu fiz, né, eu vi gente morrendo na madrugada, né, brigas que a gente se envolvia, né? E, poxa, hoje eu não tenho um HIV porque um milagre de Deus, né? Preservou, não sei, né? Mas eu tive tudo para nem estar aqui mais hoje, né? Nem estar aqui. Então, assim, eu perdi empregos, perdi oportunidades, né? De trabalho, de prosperar nessas áreas, né? E até, né, quando eu conheci a Meire, eu namorei com ela 7 anos, né? E eu me lembro que uma vez, fazia um mês que eu estava namorando com ela, e ela chegou em casa e estava minha mãe e minha irmã. E aí minha mãe e minha irmã comentou com ela: ó, você precisa conhecer o pai dele, né? Porque ele é igual ao pai. E aí, como todo alcoólatra e dependente químico é manipulador e mentiroso, eu disse para ela que nada, a culpa sempre é do outro, né? É porque eu moro aqui, minha família é assim, meu pai é assim, mas o dia que a gente tiver a nossa casa, vai ser diferente. E na verdade, isso era uma verdade, era um sonho, né? Só que não foi o que aconteceu, né? Porque isso foi progredindo. Eu estava acostumado naquela vida, né, de futebol, pagode, mulheres, né, noitadas, e eu achei que eu ia, né, levei toda essa herança, toda essa bagagem para o meu lar. A gente montou um apartamento com tudo de melhor, né? Na época, uma das lojas que era bem procurada era o Móveis Alencar. E eu lembro que a gente foi lá, escolheu um sofá, né? Um sofá lindo, bonito, né? Um tecido, nossa, que brilhava assim. E eu costumo dizer que a minha sarjeta foi naquele móvel, naquele sofá, né? Móveis Alencar. Então meu apartamento era bem arrumadinho, né? A Meire trabalhava, eu trabalhava. Só que chegava de sexta-feira, ela chegava do trabalho, eu já estava em casa, né? Que eu saía da Ford 5 horas, quando era 6 horas o ônibus já tinha me deixado em casa. Aí ela chegava, aí eu já tinha feito a barba, já tinha tomado meu primeiro gole, que eu tinha uma bebida em casa. Aí eu dizia para ela: ó, eu vou até lá no clube, quando for umas 10 horas eu estou de volta. Essa era a minha vontade, realmente. Só que não. Por conta dessa doença, né, de eu ser alcoólatra, o primeiro gole é que faz a diferença. Porque é o primeiro gole que estimula essa predisposição alérgica que eu tenho pelo álcool. Só que eu não sabia disso, né? Meu pai provavelmente também não sabia disso. Meu pai morreu vítima do álcool e do tabagismo, né? Adquiriu várias doenças, mas até ele morreu novo, com 62 anos, um homem forte, né? Mas ele teve várias comorbidades, várias doenças, né, que afetou os rins, a perna, teve que amputar a perna, ele sofreu muito, né? Ele fez sofrer, mas ele sofreu muito. Até porque eu penso que ele não conhecia esse lado da doença, né? Então, eu segui o mesmo trajeto dele, né? E aí, eu sei que eu ia com essa intenção de voltar para casa às 10 horas, né? Só que quando eu ia ver, eu estava lá na Santa Cecília, nos barzinhos. Aí era 4, 5 horas da manhã, eu já estava entorpecido. E aí o que vinha era lucro, né? Que eu acredito que era aquela brecha, né? Que o diabo está ao derredor e entra, né? E aí vai que vai. Tanto é que o último dia que eu bebi, eu cheguei em casa 15 para 5 numa segunda-feira. Eu fui lá para Santa Cecília. Eu costumava, ir num barzinho lá com o pessoal, que lá frequentava muitos boleiros, muito pessoal do futebol,
E eu passava o meu domingo, era futebol, né? Era na várzea de manhã, até 2, 3 horas, enquanto isso, né? Bebendo, fumando, se pintava uma droga eu usava. E quando eu via, estava no Morumbi, estava no Pacaembu, e a gente saía de lá e ia assistir o jogo, né? Então, eu chegava em casa já 9, 10 horas da noite, né? No domingo e tal. Por quantas finais de semana que a Meire não passou com a família dela, com a mãe, né? Porque era assim, hein? Ela ia para casa da mãe e eu ia para o clube, né? Então, assim, eu não conseguia voltar para casa, porque eu perdia o domínio, o governo da minha vida, né? Na verdade, eu não queria isso, mas acontecia isso, né? Até eu me casei, né? Fiquei noivo, me casei, né? E a gente foi, né? Depois eu pedi a conta, olha a insanidade, né? Pedi a conta da Ford, eu tinha um baita de um emprego lá, né? Pedi a conta para comprar uma lanchonete. E aí, foi aonde a coisa se agravou. Mas eu dou graças a Deus, né? Eu não dou graças a Deus que eu sou um alcoólatra, né? Que eu tenho essa doença que é incurável, leva à loucura ou à morte prematura dos portadores, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas eu sou grato a Deus que essa doença, ela me levou ao fundo do poço. Eu perdi quase tudo. Eu só não perdi a minha esposa, que nesse dia, eu cheguei em casa 4:45 da manhã, uma segunda-feira, que eu tinha que estar saindo para o meu trabalho. Nos últimos 6 meses, eu não conseguia abrir essa lanchonete na segunda-feira, porque eu entrava em depressão, em angústia, porque a droga, ela te leva, dá um êxtase, te leva lá, fica tudo colorido, tudo bonito, só que depois se deprime, né? Te joga para baixo, né? E aí você fica arrasado, né? Eu só pensava em morrer, né? Eu só pensava em suicídio. E eu lembro que eu acordei por volta da 1h da tarde, né? Eu tinha o Vitor, ele tinha 2 aninhos. E eu olhei no espelho, né? Não tinha ninguém em casa, eu olhei no espelho e a única coisa que eu pedia para Deus era morrer, né? E eu lembro que muitas segundas-feiras eu ia para o templo da igreja católica aqui, e eu sentava lá no banco, e eu ficava ali, que era o único lugar que eu conseguia ficar, que era o silêncio, né? Então eu ficava ali, né? 1 hora, né? Um tempo lá, porque a minha cabeça estava tão barulhada que... E eu tinha uma pessoa que me conhecia, que ele tinha uma empresa do lado da lanchonete, e ele ficou 1 ano e meio me convidando para ir numa reunião, né? E eu fui pegando ódio dele. Mas nesse dia, enquanto eu olhava para o espelho, Deus me deu 15 segundos de sanidade. No meio daquela angústia, daquela depressão, ele falou para mim bem claro assim: vai procurar o apelido dele é Butina, né? Mas o nome dele é Milton. Vai procurar o Butina. E aí eu joguei uma água no rosto, me troquei e fui lá na empresa dele, chamei ele fora, né? E aí a gente sentou no murinho lá e eu falei para ele: ó, eu não aguento mais. Você fala dessa reunião, eu cheguei no fundo do poço, cara, eu mesmo não aguento mais. Aí ele falou: não, eu vou passar na sua casa às 7 horas. Aí conversamos lá, batemos um papo, e ele falou: 7 horas eu passo na sua casa. Falei: tá bom. Aí eu peguei um ônibus, fui lá para a cidade, fiquei andando, que nem um zumbi, né? Parecia que eu não tinha, estava ruim, muito ruim, né? Não conseguia comer, não conseguia nada. Aí voltei para casa, eu já estava cansado de prometer para a Meire, né? Várias vezes eu tentava, eu ficava às vezes 15 dias sem beber, 1 mês às vezes, né? Mudava de lanchonete, mudava de petisco, mudava de amigo. Mas o problema é que depois que eu dava o primeiro gole, eu não conseguia mais ter controle, né? E isso que eu ia te perguntar, Madruga, você estava falando que começou a frequentar uma reunião, um convite chegou até você, e eu quero aqui ler um texto bíblico para os irmãos, e aí na sequência eu quero fazer uma pergunta. Deixa eu ler para os irmãos aqui, ó. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4,
verso de número 4, diz assim, 3 na verdade: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então, com base nesse texto, eu queria te perguntar, enquanto você toma aí uma aguinha, quando que esse momento aconteceu para você? Quando que de fato parece que clareou uma luz, de fato aconteceu algo que você falou, peraí, eu estou no fundo do poço, eu preciso mudar porque senão eu vou morrer, eu não quero mais essa vida para mim, para minha família. Você disse que o Vitor já tinha 2 anos, quando você estava ali prestes a... chegando mesmo no fundo do poço. E quando você de fato foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, quando que acontece essa mudança na sua vida, Madruga? Conta pra gente essa parte, por favor. Então, nesse dia que esse amigo, hoje ele é meu amigo, né? Hoje eu tenho ele como meu padrinho, né? Meu conselheiro, né? Eu aprendi muito com ele sobre a questão da dependência química, do alcoolismo. Ele me levou para a primeira reunião de Alcoólicos Anônimos, que começava às 20 horas. E eu fui para essa reunião e cheguei lá, era um ambiente bem humilde, né? Uma sala, e as pessoas me receberam ali, né? Me cumprimentaram, né? E falaram para mim que eu era a pessoa mais importante daquela reunião. E aí eu participei daquela reunião, e aí eu fui ouvir sobre a questão da dependência do álcool, né? Da doença e tal. E aí eles disseram para mim, continua voltando, né? O segredo está na próxima reunião, né? Viva e deixe viver, né? Aceitação é a solução, né? E eu voltei no outro dia, né? Eu tinha o estabelecimento ainda e eu fechava geralmente 10, 11 horas da noite. Eu passei a fechar às 5 horas da tarde, porque eu já estava tudo perdido, né? Eu estava perdido, morto espiritualmente, fisicamente totalmente, né, ruim, mal, emocionalmente, né, cheio de feridas, né, nós emocionais. Então não tinha mais nada para perder. Então eu falei, eu vou fechar às 5 horas, porque se eu ficasse mais tempo eu não conseguiria ir na reunião. Então eu fechava e priorizei a minha recuperação. E fui. Eu acredito hoje, olhando a história da minha vida, que Deus tinha todo esse plano para mim, para eu aprender ali sobre a questão da dependência do álcool, das drogas, para eu trabalhar aqueles 12 passos, que tem um momento que a gente tem que fazer um inventário moral e espiritual, né? Um inventário honesto da nossa vida, e lá na nossa infância, onde você lembrar, né? E eu trouxe tudo isso, todas as dores, os sofrimentos, né? As pessoas que abusaram de mim, a reação do meu pai, da minha mãe, e tudo, né? O sofrimento da minha família. E também depois o meu casamento, né? Que estava falido, né? A Meire naquele dia tinha ido no advogado para fazer o divórcio. Nossa. Depois eu fiquei sabendo disso. Então, Deus preparou, eu fiquei 4 anos frequentando, eles me sugeriram frequentar 90 reuniões. Porque o propósito de Alcoólicos Anônimos é tratar da dependência do álcool. Não é evangelizar, não é levar o plano de salvação. É tratar da dependência do álcool. Mas eu duvido que alguém que praticar os 12 passos não vai ter um encontro com Jesus. E aí um dia chega alguém lá com esse folhetinho, que está escrito aqui, venha ouvir palestra sobre álcool e drogas. Pastor José Francisco Veloso, fundador do Projeto Amor, com larga experiência na recuperação de viciados em drogas e álcool. Tema central, Jesus, a verdade que liberta. Dia 27 de maio, às 20 horas, foi numa quinta-feira. Dia 28 e 29 de maio, às 19 horas. Dia 29 de maio eu saí da missa, deixei minha esposa e o Vitor na esquina e vim aqui. Aqui não tinha esses bancos, essa beleza que está tudo hoje aqui, que vai ficar mais bonita ainda. Os bancos eram de madeira, não tinha piso. E eu entrei ali, né, o irmão José Carlos Costa, que não é mais, ele está no Paraná, ainda ontem eu falei com ele, que foi o meu discipulador aqui. E ele
com toda a educação, né? Oh, vamos sentar e tal, né? O pessoal me recebeu. Só que eu nunca gostei de sentar na frente, né? Sempre gostei de ficar no fundo. E ele me insistindo, não, vem pra cá. E chegou uma hora que eu falei, vou embora. Eu não vou ficar. Esse cara não sai do meu pé. E aí, por fim, eu sentei ali atrás, ali. Né? E a irmã Ruth, ela não lembra disso, mas ela estava do meu lado, a Ruth Weber. Não sei se ela estava com o Weber, sei que ela estava ali. E aí começou o culto. Mas eu achei que era uma palestra. E eu falei para a Meire, eu vou lá para aprender mais sobre álcool e drogas, né? Porque eu ia nas empresas, ia nas escolas com o pessoal do AA, fazer divulgação, né? Que a gente fala. E aí, de repente, o pastor Francisco Veloso começou a pregar e dar o testemunho dele. Eu me identifiquei muito com ele, porque ele foi jogador de futebol, profissional. Ele tinha a mesma devoção que eu tinha, né? Pela Aparecida. E, poxa, eu falei, cara, esse cara tá falando da minha vida aí, né? E eu fiquei ali ouvindo. Aí chegou um determinado momento que ele falou assim, quem aqui tem certeza da salvação? Olha só. E eu já estava há 4 anos limpo, eu frequentava a igreja, já tinha coordenado o encontro de casais com Cristo. E eu e a Meire coordenamos um encontro de casais com 150 casais. Mais uma equipe, lógico, né? E no outro encontro eu já ia ser palestrante, né? Dar o testemunho, eu e a Meire. E aí, ele falou, quem tem a certeza da salvação? E o pessoal levantou a mão. E eu fiquei com a mão, eu tinha a Bíblia, que eu tinha um tio que era pastor, ele me deu uma Bíblia em 1966. E eu fiquei com essa Bíblia, eu tenho ela até hoje. E aí, eu lembro que, porque eu aprendi assim, eu fui umbandista, eu casei num centro de Umbanda. Primeiro eu casei na quinta-feira no centro de Umbanda, eu trabalhava no centro, eu e a Meire. No sábado eu casei na igreja católica, aí na Fai, na Nazaré, né? E eu era frequentador mesmo, né? Eu mergulhava. Então eu estava na igreja católica. E aí eu aprendi que você ia ter uma vida, né? Depois você ia vir pagar. O que eu estava sofrendo com a Meire era de vida passada, era um karma, né? E toda a nossa família era assim, né? E eu acreditava naquilo, né? Vivia por aquilo, fiz coisas assim que eu falo, como que eu pude fazer isso, né? E hoje, como crente, às vezes eu até me envergonho, assim, no sentido de, eu me submetia à meia-noite nas encruzilhadas, entregando coisa. Na Alto da Serra, uma vez eu fui mordido por pernilongo, voltei tudo mordido, fui fazer uma entrega lá, né? Cara, e aquilo não mudou a minha vida. Estou falando de mim, né? Da minha experiência, né? E aí eu sei que eu fui tudo, eu acreditava em tudo, né? E aí naquele dia você estava aqui na Igreja Batista do Ipiranga. Isso. Aí quando ele falou, quem tinha certeza da salvação, passou na minha mente aquela hora, por que eu não tenho certeza da salvação? Porque falava que minha alma ia para o purgatório e tal, eu acreditava nisso, né? Eu ouvi muito disso na igreja aí. Mas aí, quando terminou, ele fez o apelo, né? E a irmã Ruth me pegou pelo braço e me trouxe aqui na frente. Eu não vim, porque eu tinha vergonha, né? Eu estava sóbrio. E, poxa, crente, mano, você podia falar para mim qualquer coisa, mas de crente eu detestava, né? Aí ela pegou no meu braço e me trouxe aqui. E aí o pastor orou, né? O pastor José Francisco Veloso orou. Depois o irmão Antônio Bastida, sentei com ele ali, e ele orou por mim, conversou comigo. E eu fui embora. E eu estava 4 anos limpo, sem usar droga e sem fazer um monte de coisa, porque os 12 passos nos levam a ter uma mudança de caráter, porque são princípios bíblicos, né? E eu estava vivendo uma nova vida já. Só que assim, eu tinha vontade de suicídio, eu tinha um desejo de suicídio, eu ainda fumava. E todo dia eu entrava no banheiro à noite, na minha casa, e eu acendia um cigarro. E eu ficava pensando como eu ia fazer para me matar. Porque eu olhava para minha esposa, eu olhava e via as coisas que eu tinha feito para ela, olhava para o meu filho, o Vitor, né? Não tinha a Paula ainda, né? A Paula nasceu depois da minha sobriedade, da minha conversão. E eu vinha uma história muito... Então, aquilo me pesava muito, era um fardo em cima de mim. E todo dia eu pensava, eu vou me suicidar. Só que naquela segunda-feira, quando eu saí daqui
no domingo eu fui para casa, maravilhado, algo aconteceu dentro de mim. E aí eu acordei no outro dia, na segunda-feira, era uma alegria que invadiu a minha alma, uma paz tão grande que eu não conseguia descrever. E eu falava para a Meire, quando eu encontrava com ela, eu voltava para casa, saía de casa cedo, falava, bem, eu estou sentindo uma alegria tão grande, uma paz tão grande, e uma vontade de viver, e aquela Bíblia que meu tio me deu, eu levava para o bar, e eu ficava lendo, e eu comecei a ler, eu comecei a entender algumas coisas. E aí na quarta-feira eu já vim no culto de oração aqui, na época do pastor Arthur, né? Eu vim na quarta-feira, aí comecei a me envolver, mergulhei aqui. Aí eu fui lá falar com o padre Cosmo, que faleceu, faz uns 2 anos eu acho que ele faleceu. Fui lá e falei para ele, pastor, o padre, é o seguinte, eu não vou poder participar do encontro de casais, porque eu aceitei a Jesus Cristo, eu fui na igreja batista e tal, e contei para ele, né? E ele falou para mim assim, você escolheu o melhor caminho. Ele não questionou, ele não falou nada. Eu saí de lá e comecei a frequentar a igreja, comecei a frequentar grupos familiares, oração. Eu comecei a vinha de domingo, de manhã, de noite, de sábado, ia no AA, vinha aqui, ia no AA, vinha aqui. E eu sei que a minha vida, aí ela teve sentido, né? E aí eu entendi, né, esse versículo que está aqui, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi uma pessoa que se converteu aqui, que morava na rua, que levou esse folhetinho lá. Ele frequentava o A, né? E ele entregou para mim. E aí, no outro dia da semana, tem um irmão que frequentava aqui, o Roberto Salles, ele foi lá no estabelecimento e colocou um cartaz. E aquilo ficou, todo dia eu via aquele cartaz. Deus não me permitiu esquecer, né? Então no domingo, quando eu vim para cá, foi aonde a minha vida começou a realmente ter sentido, né? E me libertou, né? De todas as crenças que eu tinha, de todos os medos, de todos os traumas que eu tinha. Eu consegui perdoar todas as pessoas. Eu tinha raiva da minha mãe, tinha raiva do meu pai e de Deus. Ah, Deus é amor. Ah, tá, Deus é amor. Como que Deus permitiu que uma criança de 6 anos fosse abusada durante 3, 4 anos? Aonde estava esse Deus que fala que ele é de amor? Mas hoje eu entendi, eu sei onde que Deus estava. Ele estava no mesmo lugar que ele está hoje. Ele estava ali, mas era a maldade do coração do homem. É o que está na natureza pecaminosa do homem. E aí eu pude entender, né, e perdoar aquelas pessoas. E eu oro por elas, eu não sei se elas estão vivas, né? Algumas eu até vejo. E eu oro a Deus, peço a Deus que salve a vida de cada um deles. A minha mãe se converteu aqui analfabeta, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ela se converteu, foi batizada, depois ela veio a falecer. Meu pai faleceu no hospital em 1989. Meu filho nasceu em fevereiro, ele morreu em janeiro. Um mês antes do meu filho nascer. Meu filho nasceu em janeiro, ele morreu em fevereiro. Então assim, eu não sei se ele aceitou a Cristo, de repente no hospital, passou um servo de Deus lá e pregou e ele se arrependeu, né? Mas eu consegui perdoar meu pai, eu consegui perdoar minha mãe, eu consegui pedir perdão, né, para as pessoas que deu para eu pedir perdão das coisas que faço. E hoje, né, eu tenho uma paz que ela todo dia está no meu coração, independente das circunstâncias, né? Hoje eu não tenho mais medo da morte, né? Eu não tenho medo da morte, né? Antigamente eu, né, por crer nas coisas que me foram ensinadas, né, que hoje eu tenho essa alegria, né? A oração da serenidade, celebrando, fala, no finalzinho dela diz, né, me submeto à vontade de Deus, né, confiando que Ele fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz na eternidade com Ele. E eu digo para eles, olha, eu já sou super feliz aqui, eu sou verdadeiramente feliz, independente das circunstâncias, apesar de mim, porque hoje eu sei quem eu sou, né? Hoje eu sei quem eu sou, eu sei o que está nessa carne aqui, né? E a minha luta, né, todo dia é viver o só por hoje e me esforçar para não cair, né, não pecar contra Deus, né?
Então, hoje eu tenho consciência de quem eu sou e de quem Deus é. Esse Deus de amor, hoje eu sei que Ele é verdadeiro, né? Hoje eu sei que Ele realmente é vivo e presente na minha vida, na minha família, no meu lar, independente das circunstâncias, né? Eu sou feliz com aquilo que eu tenho, né? E é isso, meu desejo é continuar, né? E me esforçar para viver essa verdade de Deus, né? E poder celebrar todo dia a graça de Deus na minha vida. Amém, meu irmão, amém. Como é bom nós termos a oportunidade de nós caminharmos com irmãos, irmãs, e nesse caso meu irmão Madruga, uma pessoa tão preciosa, com um testemunho tão impactante, que evidencia para mim e para você que está aí assistindo a gente, o poder da palavra de Deus. É impressionante. E eu não quero falar muito mais, porque a gente se emociona mesmo, porque ouvindo tudo que a gente ouve, conhecendo a pessoa do Madruga, é um testemunho realmente muito impactante da transformação que somente existe em Cristo Jesus. E há um texto muito especial que está lá em 2 aos Coríntios 5:17, que os irmãos certamente conhecem de cor, e diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Certamente é um versículo que o Madruga carrega com ele, eu carrego comigo. E para a gente encerrar, Madruga, eu queria te perguntar agora, como é a tua vida, apesar que você já começou falando, né, sobre isso, mas como é a tua vida agora em Cristo Jesus? Como é que o irmão enxerga a vida? Como é que o irmão enxerga a igreja? Qual é o ministério que o irmão lidera aqui? Qual é a tua contribuição no reino de Deus aqui na terra após a sua conversão em Cristo Jesus? Então, eu sou muito grato a Deus por essa igreja. Estou aqui agora dia 29, vai completar 29 anos que eu entrei aqui nessa igreja, nesse templo, que eu ouvi a palavra de Deus, né? O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, né? Foi aqui que eu reconheci os meus pecados, que eu sou um pecador miserável, né? Que eu dependo da graça de Deus todo dia. E o maravilhoso é ver a palavra de Deus se cumprindo todos os dias na minha vida e na minha família, né? Quando fala que você será abençoado, a sua descendência também, né? Da mesma forma que é o contrário, né? Quando a gente não tem Deus, quando não temos Jesus na nossa vida, né? Eu vejo hoje na minha família, né? Os meus filhos, né? Meu filho, minha filha, né? A paz que a gente tem. É que eu digo, né? O pastor Nelson agora há pouco falou aqui com a gente, né? Não é que não tem dificuldades, não é que vai tudo 100%, mas é porque a gente supera todas as coisas com Deus, né? Então, a minha vida hoje, eu tenho alegria, né, de viver essa vida, né? Porque eu tenho paz, uma paz verdadeira, né? Aquela paz que excede a todo entendimento. Eu sinto isso. Hoje eu tenho vida, né? Aquele cara que queria se suicidar, aquele cara que queria morrer, né? Hoje eu tenho vontade de viver. Hoje eu peço a Deus todo dia, eu quero viver. Eu digo para as pessoas, eu estou com 63 anos de idade, mas eu não sinto que eu tenho 63 anos de idade. Eu tenho dentro de mim muita alegria. Eu acordo cedo todo dia, tenho disposição todo dia. Não tem um dia que eu vou dormir antes da meia-noite. Eu acordo 6 horas da manhã todo dia, né? E tudo isso para mim é motivo de gratidão a Deus. Não é que eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer. E é Deus que me dá esse vigor, que me dá essa paz, que me dá essa alegria, né? E eu vejo isso na vida dos meus filhos. Essa igreja foi muito importante na educação dos meus filhos, né? Eles cresceram aqui. O Vitor chegou aqui com 5 anos de idade, a Paula nasceu aqui, né? Foi apresentado a Deus aqui, o Vitor também, né? Foram batizados aqui, né? Eles cresceram aqui. A igreja foi muito importante me ajudar na educação dos meus filhos, né? Eu sei que a responsabilidade é minha como pai, da Meire como mãe, né? Mas a igreja contribuiu muito para formar o caráter e a personalidade deles, porque eles aprenderam muitas coisas aqui. Eles são perfeitos, Madruga. Não, hoje eles sabem, né, realmente, né, o que eles precisam fazer,
né? Eles sabem onde é que eles têm que buscar o conhecimento, onde eles têm que levar tudo que eles precisam diante de Deus. Eu lembro que eu tinha uma Kombi, né, que a gente ia para todo lugar com a Kombi aqui. Às vezes a gente enchia de crente, ia lá para os grupos familiares aí no Heliópolis, Aliete, tudo na Kombi. E eles falavam: pai, essa Kombi é muito velha. Teve uma época que eu tinha que calçar assim o vidro, né, com papelão para o vidro não descer, né? E aí eu falava para eles: vocês querem que eu compre um carro? Põe o joelhinho ali no sofá, no chão, e pede para Deus. E olha, Deus ouviu as orações, né? Deus foi, se eu fosse contar aqui, né? Poxa, quantas bênçãos, né? Deus, motivo das orações deles, né? E de repente, quando eu via, Deus estava preparando tudo, né? E foi com luta, foi com muito trabalho, né? Foi com suor realmente, né? Eu tive que resgatar o meu nome, que eu tinha um monte de cheques sem fundos quando eu comecei a minha recuperação. E eu aprendi, dentro desse espaço, tem um passo que fala de reparação, né? Reparar os danos que a gente causou, e em todos os âmbitos, né? Financeiro, material, pessoal, relacionamentos e tal. E eu fiz isso, né? Graças a Deus, né? Tenho o meu nome limpo, graças a Deus. Eu aprendi a viver com muito ou com pouco, né? Eu aprendi a ter uma vida equilibrada. Hoje, graças a Deus, né, eu consigo manter isso, né? Eu aprendi a viver com isso. Paulo fala sobre isso, né? Você viver com muito, com pouco, perigo de vida, perigo de morte. Já fui ameaçado de morte, mas eu tenho Deus, né? Então, hoje, meus filhos, eles sabem qual é o caminho que eles têm que seguir, né? Então eu agradeço muito a Deus por essa igreja, né, que formou me ajudou a ter hoje a vida que eu tenho, né? Então eu falo para o pessoal do Celebrando, eu só saio daqui dessa igreja, eu não sou teólogo, né? Mas eu aprendi muito. Eu tive a honra de ter os melhores pastores aqui: pastor Arthur, pastor Irlande, pastor Nelson, pastor Glauco, pastor Josemir, pastor Ricardo, né? Muitos pastores aí que me ajudaram, né? Me ensinaram, né? Eu fiz cursos, vários cursos aqui, né? De Evangelho do João, de vários cursos, de dons e tantas coisas que eu aprendi. Eu acredito que eu fiz uma faculdade aqui, né? Então, assim, eu estou aprendendo cada dia, né? Ontem eu fiquei maravilhado aqui de ver a Mariana pregar aqui, poxa, foi maravilhoso, né? Hoje logo cedo eu já estava lendo lá os textos que ela falou, extraindo coisas, já postei nos grupos do Celebrando, né? Então é bênção, cada dia mais na minha vida eu continuo, né? Sei quem eu sou, né? Eu sei que dentro de mim tem uma natureza aqui que, se eu vacilar, eu caio, mas hoje eu tenho um Deus que me sustenta, que me dá forças, e mesmo se eu cair, eu tenho lá, né, o trono da graça. Eu posso confessar o meu pecado, posso me arrepender, posso confessar. Eu me esforço para não fazer, mas se eu fizer, eu vou buscar essa graça que está em Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode me salvar e não tem outro, né? Amém, meu irmão. Obrigado, Madruga, pelo seu testemunho. Certamente impactou a vida das pessoas que não conheciam essa parte da sua história. E o que nós deixamos aqui de mensagem final a você que está nos escutando, nos assistindo, é que esse é o poder da palavra de Deus. Vidas restauradas, histórias transformadas pela palavra de Deus. É o que aconteceu na vida do nosso irmão, é o que aconteceu na minha vida, é o que aconteceu na vida de muitas pessoas que conheceram, tiveram um encontro real, um toque do Espírito Santo de Deus, como nós vemos na passagem de João 3, onde ele fala que nós precisamos nascer de novo, e nós sofremos uma ação espiritual de Deus, e nós então passamos a ser nova criatura em Cristo Jesus. E nós queremos então agradecer a você que tem acompanhado o nosso programa, que você possa então compartilhar esse vídeo, envie para familiares, envie a pessoas que tenham também esse tipo de dependência que o nosso irmão aqui muito bem relatou e contou um pouco do seu testemunho, porque certamente vai abençoar a vida também dessas pessoas, tá legal? Então fiquem com Deus, que Deus possa abençoar vocês e até uma próxima, se Deus assim nos permitir, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar vocês aí. Tchau, tchau.